Professora Michele, de Química, e irei falar sobre modelos atômicos. Quando surgiu pela primeira vez a palavra átomo, né? Então surgiu aí na Grécia, a partir dos gregos, por isso modelo gregos, aonde Demócrito, ele falava que a matéria é descontínua e formada por partículas indivisíveis, denominadas átomos, que do grego significa a menor partícula indivisível. Então, para ele, a matéria ela poderia ser dividida, até um ponto que ela não mais conseguiria se dividir. Então, essa partícula que não mais se dividisse, ele passou a denominar isso como átomo. Então, depois dele veio o modelo de Dalton, ou também conhecido como bola de bilhar, que foi baseado nas leis ponderais, em que reações químicas e pesagens minuciosas chegou à conclusão de que os átomos realmente existem e que possuem algumas características. Então, Dalton fez essa descrição aí, para poder falar como seria um átomo, que pareceria como uma bola de bilhar, ou seja, seria esférica, indivisível, ou seja, dando continuidade ao pensamento do modelo grego, de Demócrito, que ela é indestrutível, ou seja, não teria como ser destruída, e ela não tem a presença de cargas elétricas. E existe um número finito, ou seja, uma certa quantidade desses átomos na natureza, e que eles poderiam combinar entre si, seja eles átomos iguais ou átomos diferentes na formação da matéria. Então, o que o modelo de Dalton tem de importante para a gente, que nós aceitamos até os dias de hoje, seria esses dois últimos pontos, que realmente existe um número finito, que é o que a gente vai estudar na tabela periódica, esses elementos químicos, e que eles realmente podem combinar entre si, por exemplo, dois átomos de oxigênio na formação do gás oxigênio, ou diferentes, no caso que forma a molécula de água, que é dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, essas duas características aqui, Dalton estava correto, mas com relação a ele ser uma esfera maciça, ou seja, maciça é aquilo que é compacto no seu interior, não está com nenhum oco aqui dentro, tá? Indivisível, indestrutível, e nesse ponto, sem carga, tudo isso ele estava errado, mas com os estudos, e ao avanço foram se descobrindo aí essas características. O modelo de Thomson, também conhecido como o modelo pudim de passas. Então, já com a descoberta das cargas positivas, já desmentindo Dalton, então ele já tem presença de cargas positivas e cargas negativas, que são os elétrons, tá? O Thomson propôs um modelo de um átomo no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos. Então, por que pudim de passa? Porque essa massa aqui, equivalente a uma massa do pudim, seria de carga positiva, e que nessa massa aqui do pudim, as passas incrustadas nele seria equivalente às cargas negativas, mas ele continuaria sendo uma esfera maciça, tá? Só que agora tem uma característica que diferencia aí de todos os outros. Então, pela primeira vez, ele passa a dizer que ela é divisível, ou seja, que por serem constituídas por partes positivas e negativas, elas podem ser divididas. E ela continua sendo aí, indestrutível.
Então, aqui teve um avanço muito grande na descoberta dessas partículas pequenas que constituem a matéria. Então, ele fez um experimento chamado raios de catódio, ao qual ele conectou uma bateria, né, em que essa carga, quando passada em meio ao gás, fazia com que refletisse uma luz no fundo aqui, ó, que são justamente as cargas negativas. Foi quando ele descobriu a presença dessas cargas elétricas, ou seja, os elétrons, assim denominados e descoberto por ele. Então, os dois pontos marcantes aqui seria que o átomo agora passa a ser divisível e possuidor de cargas elétricas. Então, isso foi uma descoberta permitida, né, por Thomson. E Goldstein, que não é muito comentado, ele foi o que descobriu as cargas positivas. Então, a junção desses dois pensamentos aí permitiu a evolução no conhecimento a respeito dos átomos. De Rutherford, o modelo mais conhecido e atualizado apenas aí, porque ele foi assim o top de linha na descoberta das características dos átomos. Então aqui, ó, cada uma dessas bolinhas amarelinhas e com pontos vermelhinhos seria a representatividade do átomo. Então ele continua pensando que ele é uma estrutura esférica, tá? Mas como que ele conseguiu caracterizar o átomo? Então ele pegou uma lâmina de ouro finíssima, bem fina, tá? Colocou aqui ao centro, protegido, né, por uma placa, e à frente dessa lâmina de ouro colocou uma caixa de chumbo contendo material radioativo no seu interior que emitia partículas alfas, tá? E aí ele começou a observar o que acontecia com essa partícula alfa que atravessava essa lâmina de ouro. Então ele observou que a grande maioria, olha, das partículas atravessavam e batia do outro lado aqui na placa. E que uma pequena parte atravessava, mas sofria um desvio de rota. E raríssimas vezes ela ricocheteava, ou seja, batia aqui na placa e voltava. Então vamos analisar nessa segunda gravura aqui, ó, os feixes de alfa, a maioria, ó, passa, uma pequena parte passa, mas sofre o que? Desvio, né? Então, como que ele chegou às conclusões sobre as características do átomo mediante a essa observação aqui que ele teve com seu experimento? Modelo de Rutherford, sistema planetário. Então, a partir do experimento, quais foram, né, as conclusões em que ele tirou? Então, ele observou que a maior parte, né, do átomo era constituída por espaços vazios, né, e que nessa área de espaços vazios aqui passavam essas partículas alfas, tá? Na segunda aqui, ó, uma pequena parte das partículas alfa passava pela lâmina de ouro, mas desviava, né? Então ela passava por aqui, só que ela passava próximo a esse núcleo. Como as partículas alfas são de cargas o que positivas, e essa área aqui do núcleo ela também é de cargas positivas, então elas se repeliam e faziam com que elas sofressem um desvio na rota. Então ele foi analisando tudo isso para chegar à conclusão que um átomo era constituído por maior parte de espaços vazios, né, com cargas negativas, e o seu núcleo de cargas positivas que faziam desvios das partículas que conseguiam passar pela eletrosfera, mas passava muito rente ao núcleo, né? Então, ó, terceiro ponto aqui, ó, em uma outra pequena parte era ricocheteada, levando à conclusão que havia uma pequena área maciça de cargas positivas, que ele chamou de núcleo. Então, aquela que batia aqui e voltava, né, encontrava uma área maciça.
Então, vamos repetir as características observadas através do experimento de Rutherford. Então, ele observou que a maior parte das partículas alfa passava porque era constituída de espaços vazios, né? E que havia uma área maciça porque raramente, ó, só que ela era muito pequenininha, por isso raramente batia e voltava, né? Aonde havia esse espaço vazios, havia a presença aqui então das cargas negativas, tá? Porque permitia passagem livremente, sem, porque cargas de sinais opostos, né? Já que já tinha sido comprovada pelo Thomson, né? A presença de cargas, então elas passavam tranquilamente aqui pela essa área. Já as que passavam próximos ao núcleo, né, mais ainda aqui na eletrosfera, elas sofriam esse desvio porque cargas iguais se repelem. Então, o experimento realizado por Rutherford, na verdade, era para poder verificar o que Dalton e Thomson dizia, que o átomo era uma esfera maciça. Então, ele queria comprovar se o átomo realmente era maciço. E com o experimento dele, ele viu que na verdade não, que a área maciça ela é muito pequena. Então ele faz uma comparação, como se fosse um campo de futebol, em que no centro do campo de futebol tem a presença da bola, que é maciça, e toda a área, né, do estádio de futebol é constituída por espaço vazio, ou seja, pela eletrosfera. Então, esse modelo atualmente é um modelo mais bem aceito, só que houve um aperfeiçoamento deste modelo. O modelo de Chadwick, ele veio para tentar aperfeiçoar esse modelo de Rutherford. Por quê? Rutherford, ele fazia um questionamento, né? Quando ele descobriu que no núcleo do átomo haviam cargas positivas, ele queria saber por que elas não se repeliam. Então, Chadwick fez um experimento com isótopos, né? Ou seja, quem são os isótopos? São os elementos possuidores de mesma carga, né? Ou seja, no caso aqui do hidrogênio, ele é possuidor de uma carga positiva no seu núcleo, né? Então, ele pegou esses elementos constituídos de mesma carga, né? Ou seja, com a mesma quantidade, né, mas que possuíam massas diferentes. E aí ele descobriu que no núcleo não havia apenas a presença, né, de cargas positivas, mas havia também a presença dos nêutrons, né, que são partículas ao qual não apresentam cargas, mas que permitem com que mais de uma carga positiva fiquem concentradas no núcleo sem se repelirem. Então, quando faz um processo aqui no caso, esse primeiro aqui, o hidrogênio, a massa dele equivale a 1. E aí, quando ele pega o outro tipo de hidrogênio aqui, a massa dele já vale 2. Então, ele percebeu que essa partícula existente dentro do núcleo fazia com que o átomo ficasse mais pesado. E então ele determinou que seriam nêutrons, que seriam partículas que não possuem cargas, mas que permitem os prótons ficarem parados no núcleo ali sem se repelirem.